Então, os líderes que conseguem delegar são líderes que têm equipes independentes, autônomas, seguras e confiantes. Então, esse livro trata de uma liderança que inspira. Por que uma liderança que inspira? Porque todo líder que delega, todo líder, né, Josemar, que dá liberdade para sua equipe pensar, realizar e decidir, é um líder que tem uma equipe segura e confiante. Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo, especialista em liderança. E olha, hoje eu quero conversar com vocês sobre livro, isso mesmo. Eu vou trazer aqui no canal sempre um vídeo onde eu faço um comentário, uma análise, troco uma ideia sobre o tema de algum livro, voltado, é claro, para liderança, para promoção, no ambiente do trabalho, né? E o que eu quero dizer para você? Que esse livro que eu trago hoje, ele é um livro muito especial. Por quê? Começando pelo autor. O autor é o Simon Sinek, né? O autor é o Simon Sinek. O título é Líderes, não é? Que se servem por último. Líderes se servem por último. Tem até um pratinho aqui, um garfo, né? E quem que é o Simon Sinek? O Simon Sinek, ele ficou muito famoso, né? Quem é ele? Ele ficou famoso por uma palestra no YouTube, no formato TED, né? TED Talks, né? E nessa palestra, o título da palestra era Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, comece pela razão. E essa palestra ficou muito famosa, tem milhares e milhares de visualizações, né? E o Simon Sinek virou consultor, ele é palestrante, mentor, e ele tem também esse livro que ele traz uma abordagem sobre líderes se servem por último. E, inclusive, fica como dica para você aí, que é líder ou futuro líder, né? A recomendação do livro. Deixa eu colocar mais próximo aqui, ó, para você ver, tá bom? Então, Simon Sinek, como construir equipes seguras e confiantes. Bem, pelo subtítulo do livro, a gente já traz, Josemar, a ideia que ele quer passar aqui nesse livro. Construir equipes seguras e confiantes. Bem, ninguém tem uma equipe, começa por esse princípio do livro, ninguém tem uma equipe segura e confiante se for uma pessoa que não consegue delegar. Ele tem que ser seguro primeiro. Opa, é isso aí. Então o Simon também traz essa ideia. Primeira ideia, para ter uma equipe segura e confiante, eu preciso delegar, né? Então, os líderes que conseguem delegar são líderes que têm equipes independentes, autônomas, seguras e confiantes. Então, esse livro trata de uma liderança que inspira. Por que uma liderança que inspira? Porque todo líder que delega, todo líder, né, Josemar, que dá liberdade para a sua equipe pensar, realizar e decidir, é um líder que tem uma equipe segura e confiante. Um líder centralizador jamais será inspirador. Não dá liberdade para a equipe. Não dá liberdade para a equipe. Um líder que quer fazer tudo sozinho, não dá liberdade para a equipe. Logo, a equipe não se torna segura e confiante. Então, o autor, o Simon Sinek, primeiro ele traz esse princípio do subtítulo, não é? Agora, o que tem a ver essa ideia dele de líderes se servem por último? O que acontece? Geralmente, quando a gente vai para um restaurante, né? Ou quando a gente vai para um churrasco, por exemplo, ou quando a gente está em família, no almoço de domingo, vamos dizer assim, a gente vai se servir, né? E as pessoas vão se servindo, aquela coisa toda. Raramente tem alguém que diz assim, não, sirvam-se vocês aí, depois eu me sirvo. Ou as pessoas querem que sirva primeiro o mais idoso, ou o dono da casa. Opa, isso. A pessoa de mais influência. Mais influência. Então você pegou aí uma chave desse livro. O primeiro pedaço de bolo. O primeiro pedaço de bolo. Parabéns para você. Para quem vai o primeiro pedaço de bolo? A gente serve
geralmente com o primeiro pedaço de bolo, alguém importante ali naquele momento. Você pode ser uma mãe, o seu pai, pode ser sua esposa, né? Pode ser o marido, né? Pode ser um filho, enfim, geralmente é assim, né? Se bem que já vi muita briga em aniversário pelo primeiro pedaço de bolo, viu? Na minha época de aniversário, quando eu era menino pequeno, uma casa que tem vários primos, vários filhos, né? E a disputa era grande pelo primeiro pedaço de bolo. Mas, geralmente, a ideia de servir o primeiro, né? O primeiro pedaço de bolo, o primeiro prato, a pessoa se servir, o primeiro pedaço de picanha no churrasco, né? Passa uma ideia de que aquela pessoa que se serve primeiro, ela é bem importante ou ela tem prioridade. Por exemplo, acontece de servir primeiro as grávidas. Sim. Em um ambiente. Vamos primeiro as grávidas, ou primeiro as crianças, ou primeiro os idosos. Então, se servir primeiro, passa uma ideia ou de importância, de grandeza, ou de prioridade. E o autor, ele traz aqui, olha que coisa interessante, o autor, ele traz no livro a ideia de que os líderes se servem por último. Ou seja, o líder, ele coloca-se numa posição de que ele não é mais importante e de que ele não tem a prioridade. Quem é, então, que tem a prioridade e a importância? É o que ele coloca dentro do prato, que é equipe, que são as equipes. Os seus liderados. Então, esse é um livro muito interessante. Líderes se servem por último. Chamou muita atenção para mim quando eu vi esse título com esse prato, garfo e faca. Por quê? Porque eu participo de eventos em família, né? Churrasco, jantar, almoço e tudo mais. E várias vezes eu não fui o último a me servir. Eu fiquei ali no meio, fui me servindo também e tudo mais. Mas no ambiente social, familiar, tudo bem que você não seja o último, aquela coisa toda, né? Tem gente até que num jantar em família ou num almoço em família, corre logo para ser o primeiro com medo de acabar, né? Acabar a sobremesa. Nossa, vamos correr logo, senão o sorvete acaba, né? E se a gente for por último, a gente fica sem nada, né? Na família tem muito isso, né? Inclusive até tem aquelas brincadeiras na família que diz assim: olha, fulano, tu não vem comer não? Corre logo, vê se senão vai acabar, né? O último lava os pratos. O último lava os pratos. Então, o último vai servir ao invés de ser servido, né? Mas o livro traz justamente essa ideia. Ele traz falando agora de família, ele traz um conceito de um líder religioso muito conhecido, Jesus, né? Sim. Que disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. Mas para servir. Então, a liderança inspiradora, ela também é servidora. E traz esse conceito cristão realmente, que Cristo nos ensinou, o maior líder de todos os tempos, né? Com a visão. Até quem não é cristão reconhece a liderança de Jesus, né? Então, ele traz essa ideia de serviço e de servir primeiro para, por último, se servir, não é? E uma outra coisa que o autor traz aqui, no Líderes se Servem por Último, eu marco muito os livros, né? Os meus livros não dá para emprestar, ó, porque ele é todo marcado assim e termina que eu vou influenciar na leitura do outro. Então, quando alguém me pede um livro para ler, eu prefiro comprar e dar de presente para a pessoa do que emprestar o meu, porque o meu é todo marcado e termina que influencia, né? Porque eu posso ler algo e tirar uma conclusão, e a pessoa ler outra coisa e ter outra conclusão, e aquilo para ela ser mais importante, ser outro destaque. Então, eu prefiro comprar. Ah, gostou? Então, eu vou lhe dar de presente. Então, algo interessante aqui que ele traz, por exemplo, na página 86, né, é o seguinte: é o conceito
o conceito químico do cérebro, dos neurônios, da formação química, físico-química do nosso cérebro, dos neurotransmissores que nós temos. Então, ele explica também a liderança, explicando que o funcionamento da mente de um líder, não é? Que cresce, que é valorizado, que é reconhecido, que é promovido, que é inspirador, é muito ligado também à química do cérebro dele. Que química do cérebro? Então, ele explica aqui sobre todos os neurotransmissores que nós produzimos no cérebro. Há um embasamento científico, né? Exatamente. E dos hormônios, por exemplo, como o hormônio do estresse. Então ele fala de liderança, também é falar de estresse, não é? Lida, né? O dia todo. O tempo inteiro com a questão do estresse. O estresse, o líder lida com o estresse dele e com o estresse dos outros, que é até pior, né? Então ele fala aqui sobre, por exemplo, e ele diz aqui, enquanto reforça o nosso sistema imunológico, o debilita. Então, o hormônio do estresse, quando ele aumenta, ele debilita a qualidade de vida e o vigor do líder. E é o contrário, considerado para as mulheres, né, o hormônio do amor, porque ela libera a ocitocina no parto, né, na hora de ter a criança. É a principal substância que a mulher produz ali. Mas também essa liberação da criança no parto, é ela que ajuda na produção do leite materno. O hormônio faz, por algum momento, ela esquecer até da dor, né? Ela esquece até da dor. Então, é algo que te traz, de certa forma, prazer. E a tensão e estresse. E o líder, ele tem esse balanço. O líder está o tempo inteiro administrando, né? Essa coisa do estresse e da qualidade de vida. Do estresse e da qualidade de vida. Não é? Da ansiedade e da tranquilidade. Então, o líder, o autor Simon Sinek, ele traz aqui no livro a importância do líder saber lidar com suas substâncias químicas cerebrais e com os seus hormônios, com os seus sentimentos, com as suas emoções. E ele fala da química do cérebro aqui no livro também, não é? Então, é um livro muito interessante, né? E ele diz aqui na página, por exemplo, 85, ele diz assim, fluxos constantes não são prejudiciais apenas para as empresas. Por exemplo, uma empresa que tem todo mundo estressado é porque o nível de está muito alto. E a liderança precisa interpretar isso para criar ferramentas para diminuir o... E conhecer até a causa, né? Isso. Conhecer a causa e diminuir. Um líder inspirador, ele sabe quando uma pessoa da equipe dele está estressada, está tensa, está preocupada. E ele sabe como lidar com isso para diminuir esse estresse. Tem gente que vive com lá em cima. Às vezes não é nem por causa da empresa. Ele vai trabalhar, a empresa está legal. Mas o estresse dele está alto por algo fora da empresa. E o líder, a liderança, ela precisa interpretar isso na equipe. Por que a minha equipe está estressada? É por fatores internos à empresa? É por conta de fatores externos? Ou é por conta de questões emocionais? Por que o nível da minha equipe está alto? E um líder servidor, nesse caso, quando ele identifica isso e chama o liderado para conversar, identifica o problema, o ajuda a superar esse estresse, aí acontece, né? Uma conversa, um papo, um diálogo.
Faz uma diferença grande. Então, quando às vezes o líder percebe que a equipe está estressada, e a solução é isso. É um bate-papo no refeitório, um bate-papo na área de lazer da empresa, trocar uma ideia, sem falar de trabalho, como um bate-papo amigo. E aí, como é que está a família? Como é que estão teus filhos? E a esposa, teus meninos, como é que estão? Às vezes é um problema de enfermidade na família, às vezes é um problema financeiro. E apenas uma troca de ideia, como você falou, relaxa, funciona como um processo terapêutico. E aí cai. O que é que o autor Simon Sinek diz aqui? Que é muito importante a gente saber interpretar se a nossa equipe está com o alto ou com o baixo. E o que é que faz esse baixar? Injetando. Como é que se injeta? Brincadeiras, conversas, diálogo, descanso, elogio. Olha aí, elogio. Uma pessoa que mesmo estressada, com cortisol alto, ela recebe um elogio, ela recebe um reconhecimento verbal, uma valorização, o cortisol dela automaticamente cai e sobe e ela já se sente melhor. Tem empresas que fazem um intervalo para ter aqueles exercícios laborais. Ginástica laboral. Isso. Isso quebra a tensão, tá? O pessoal já volta com outra mentalidade, com outra disposição para retornar ao trabalho. A pausa. A pausa é fundamental. A pausa estratégica, né? No caso aí, pode ser a pausa para uma ginástica laboral. Por isso que tem empresas que investem tanto em programas de qualidade de vida dentro da empresa durante o horário de trabalho. Por exemplo, a ginástica laboral. Por exemplo, uma pausa de horário para meditação. Tem empresa que, por exemplo, reserva um determinado horário do dia para os funcionários escolherem o que eles vão fazer. Se eles vão meditar ou se eles vão fazer uma oração. Os evangélicos, os cristãos, eles podem pegar um momento para ler a Bíblia, um momento para orar. Outros podem pegar um livro como esse e ler por 10 minutos para relaxar. Outros vão preferir deitar em algum lugar e respirar. Outros vão preferir meditar. Outros vão preferir ligar para a família, fazer uma live com o filho, com a esposa, com o marido. Outros vão preferir dormir, dar uma soneca. Isso tudo, cada um vai escolher a forma como vai fazer para diminuir o seu e aumentar a sua... Eu escolheria a família e o sono. Opa! Né? De repente, vai ter dia que você vai escolher uma coisa, vai ter dia que você vai escolher outra. Mas tem empresas que já pensando nisso, a liderança pensando nisso, investem tempo e energia para colocar esses momentos de pausa que você escolhe. Então, toda empresa que tem essa liderança inspiradora e todo líder que ele se preocupa em ser inspirador, ele está olhando para isso, para o nível e o nível da sua equipe. Mas também os líderes têm que ser pessoas, segundo o autor Simon Sinek, e eu concordo plenamente, que estimulam a equipe a produzir fora do ambiente de trabalho. Então, está o tempo inteiro perguntando para a equipe, você, esse final de semana, foi para a academia? Você foi passear na praia? Você foi fazer a sua caminhada? Você foi viajar com a família? O que é que você fez? Ah, não, eu fiquei em casa porque não sei o que, não sei o que. E aí o líder, ele estimula a pessoa a dizer, não, escolha uma coisa que você gosta de fazer. E um líder como desse tipo, ele jamais vai querer que você leve trabalho para casa, né? Ótimo. Ele não vai querer que você leve o trabalho para casa e vai até estimular que você se desligue mesmo do trabalho quando estiver em casa. Porque ele sabe que esse reset, né, essa pausa estratégica é fundamental para elevar os níveis, diminuir os níveis de estresse. Mas isso o que isso produz? Produz muita coisa. Mais resultados, uma equipe muito mais leve, uma equipe muito mais alegre,
uma equipe muito mais motivada organicamente, ela produz mais. E a equipe sente prazer em estar ali naquela empresa, trabalhar para aquela empresa. E trabalhar para aquele líder. Talvez até alguém pode estar dizendo assim, Zé Rodrigues, Josemar, mas lá na empresa não tem esses programas aí não. Ela é trabalho, é pau no lombo, direto, não é? Não tem gente que diz, não, lá na empresa não tem boquinha de ginastiquinha. O intervalo do almoço e olhar. É intervalo de almoço e olhar lá e já olhando para voltar, e se não voltar é pau no lombo. Se de repente a sua organização for assim e você quiser crescer nessa empresa, é aquele ditado que a gente sempre diz aqui no canal, em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem tem olho é rei. Se você sabe que a liderança lá é uma liderança do chicote, se você for um líder que dá resultado e ainda consegue diminuir e aumentar a sua equipe, você vai ser rei. Vai ser rei. Então, o Simon Sinek entrega aqui uma grande oportunidade de você investir na sua equipe, colocando ela como prioridade, né, para ser servida, por isso que líderes se servem por último, e aprendendo como é que é a mecânica cerebral, físico-química das pessoas, né, do seu time. Então, um líder que estimula a equipe a pedalar, praticar um esporte, passear, sair com a família, fazer o que gosta, brincar com os filhos. Esse líder está fazendo isso porque ele sabe que aquela pessoa vai ficar muito mais tranquila e relaxada, e aí o nível de concentração dela no trabalho aumenta, a produtividade dela aumenta, porque pesquisas apontam que pessoas que estão emocionalmente equilibradas, satisfeitas e felizes produzem mais, rende mais e melhor. E, consequentemente, traz mais resultados para as empresas. E, consequentemente, consegue fazer as pessoas crescerem. E reduz muito o número de acidentes. Nossa, é verdade, total. Na indústria, na construção civil, em qualquer lugar que você trabalha nesse modo, o número de acidentes, com certeza. Nossa! Acidente é inevitável. Por quê? O estresse aumenta, a sua capacidade de concentração diminui, perde o foco, a chance de você cometer um erro é muito maior, muito grande. Então, gente, a sugestão para vocês é Simon Sinek, líderes se servem por último, não é? E eu digo para você, também você pode ir no YouTube procurar os vídeos do Simon Sinek, você vai ver. Eu vou trazer depois aqui um vídeo falando sobre o outro livro dele, que foi o primeiro livro que inspirou a fama dele, vamos dizer assim, que é Comece pelo Porquê, né? Que é um livro muito interessante também. Eu quero dizer para você que todas as vezes agora que você estiver num churrasco, todas as vezes agora que você estiver no aniversário, todas as vezes agora que você estiver no refeitório da empresa, em qualquer lugar que todo mundo for se alimentar ali, comer, você vai lembrar do Simon Sinek. Verdadeiros líderes se servem por último. Eu tenho um amigo cearense, né? Você sabe que cearense geralmente cozinha bem, né? Cearense geralmente cozinha muito bem. A culinária cearense é muito bacana. E esse meu amigo, Carlos, só que o nome dele é Carlos, mas a gente chama ele de Batatinha. Por quê? Porque ele é pequenininho e troncadinho, né? E a gente brinca com ele, todo mundo chama ele de Batatinha. De uma maneira muito carinhosa. E outra coisa, viu, gente? Não é bullying, não. O Carlos adora ser chamado de Batatinha. Então, ele é um técnico da Petrobras, né? Mecânico da Petrobras. E ele cozinha bem, ele gosta de fazer baião de 2. Prato do Ceará, muito bacana, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 6 meses em Salvador, em treinamento com a equipe da Petrobras lá. E tinha gente de São Paulo, de Rio Grande do Sul, tinha eu e mais um colega pernambucano, né? Tinha 2 cearenses,
Tinha os baianos também. E o Batatinha gostava de fazer um almoço pra gente, às vezes na sexta-feira, porque a gente morava muito perto do local do treinamento. A gente ficou em um prédio, né? E um flat. Quase todo mundo dividiu vários flats lá do lado do local do treinamento. E na sexta-feira, na hora do almoço, a gente, ao invés de ir pro refeitório almoçar, Batatinha fazia o almoço da gente, né? Preparava as coisas à noite na quinta-feira e a gente ia. E o que acontece? Batatinha fazia o baião de dois com uma bisteca assada, bem gostosa, aquela coisa toda. E o baião de dois cearense não é brincadeira não, é top, é top. Resultado, Batatinha fazia o baião de dois pra gente, o almoço, a gente chegava lá, pegava os pratos e todo mundo já ia direto para a panela de pressão, né? E que ele fazia na panela de pressão, servia o baião de dois e começava a comer. E a gente lá olhando Batatinha, e Batatinha nada de comer, nada de colocar nada para ele. Resultado, e a gente perguntava, ô Batatinha, não vai comer não, Batatinha? Vai almoçar não? E fez, não, quando vocês terminarem eu como. Ele dizia, quando vocês terminarem eu como. Não é nem que ele se servia por último, ele esperava ainda a gente terminar, né? Por que ele fazia isso? Porque o prazer dele não era nem de comer a comida dele. O prazer dele era de ver as pessoas comendo o que ele fez. E elogiando e ficando... O prazer dele era servir. O prazer dele era servir. Então, esse livro me lembra muito Batatinha, né? Que o prazer dele era de servir e de ver os outros sendo servidos, né? Que o seu papel como líder, inspirador, seja de fato servir e seja de fato se servir por último, né? Colocando a sua equipe como independente, como autônoma e entendendo o que é que deixa a sua equipe estressada e o que é que deixa a sua equipe motivada. Rodrigo, me faz lembrar, falar sobre algo, é que o líder que serve não é aquele líder que vai fazer tudo o que a equipe quer, né? Que às vezes a gente pode pensar, não, é fazer todos os agrados, todos os desejos da equipe, não, é servir eles a fazer o que é necessário. Isso. E às vezes o que é necessário, tanto para a organização, quanto o que é necessário para eles crescerem. É perfeita a colocação. E, inclusive, saber interpretar isso é uma responsabilidade do líder. O líder ler e saber o que de fato é necessário. E não entregar só o que eles querem, mas o que eles precisam fazer. Perfeito. Líderes se servem por último. Simon Sinek está aqui para você. Então, esse é um vídeo interessante. Eu vou procurar trazer aqui mais dicas, né? E de vídeos, de livros, né? Nos nossos vídeos que inspiram você. É uma nova forma da gente trazer aqui o conteúdo para você de liderança inspiradora, para você crescer, ser promovido, ser valorizado e, é claro, ser o líder inspirador que você merece. Vai lá e adquire, que é muito bacana. E depois, comenta aqui nos comentários, né? Coloca aí as suas informações, as suas dicas, do que você aprendeu, não é? Com a dica de hoje, tá bom? Então, grande abraço e até mais. Até mais.